no final mando as atividades para vocês fazerem. Então, deixa eu só abrir aqui. Vocês conseguem ver o slide aqui, pessoal? Vê se aparece para vocês. Aparece, mas sempre fica um problema aí com esse negócio, essa trave aí aparecendo, contando o tempo. Isso aí dificulta Okay? muito, porque tá ouvindo bem? Tô ouvindo, tô ouvindo. Porque não tem essa trave aqui embaixo, que fica o microfone, a câmera, as mensagens para sair. Então, eu queria saber como é que desconecta isso, porque sempre fica vindo um alerta. Mudo ativado, mudo desativado. Isso aí fica implicando, entendeu? É ruim pra caramba. Pronto, agora saiu. Saiu? Agora saiu. Entendeu? Certo. Mas daqui a pouco volta a notificação. Não sei o quê, não sei o quê. Aí, tipo, isso atrapalha a visualização no slide. Entendi, durante a aula, né? O que eu posso tentar fazer de já faço, né? Deixar gravado e aí, quando for assistir, não vai estar com esse negócio. Isso eu já te garanto aí. Agora, vai observando aí se quando sai, se tá voltando o tempo todo e me avisa depois. Tá bom. Então, vamos lá. Boa noite para todos aí. E aí, dando continuidade, na outra aula a gente falou sobre os ossos, né? Os acidentes ósseos do membro inferior. Vamos falar agora um pouquinho sobre as articulações do membro inferior, que vão, né, ser todo o elo de conexão, desde o ilíaco até o pé. Não só nessa disciplina, mas depois, nas disciplinas para frente, nas duas áreas, vocês vão ver que alterações no movimento e nas lesões que podem acontecer no ilíaco. Parei na tíbia. Deixa eu voltar, então. Então, só me diz aí, Stephanie, uma coisa. Aí eu repito. Daqui, eu cheguei a falar toda a tíbia. Fíbula tinha falado também, senão eu volto, não tem problema nenhum. Deixa eu voltar a parte da tíbia, então. Tá, deixa eu só para voltar a parte da tíbia. Então, a tíbia, pensando na parte óssea, vai se conectar com a fíbula, né? A fíbula está lateralmente. Beleza, eu vou seguir daqui. E aí vai ter alguns acidentes ósseos que logo após, quando eu entrar na parte da articulação, vai ter correlação. Então eu vou ter os côndilos medial e lateral, que vão se articular com os côndilos do fêmur através dos meniscos, né, que estão entre eles. E vão formar essa articulação aí do joelho. Vou ter a tuberosidade da tíbia, também chamada, né, em alguns livros você vai ver como TAT, que é onde vai se fixar o tendão patelar, né, que vem o tendão lá do quadríceps, né, passa sobre a patela e se fixa lá na TAT, tuberosidade da tíbia. Ao longo do osso, prolongamento do osso, eu tenho o corpo da tíbia. Lá embaixo, vou ter a incisura fibular, a parte mais distal que vai se conectar com a fíbula. E medialmente, o malelo medial. Então, os dois ossinhos que a gente tem no tornozelo, um medial e outro lateral, o medial, ele é da tíbia e é chamado malelo medial. Você vai ver que a fíbula também tem outro malelo, que é o malelo lateral. Também vou ter uma face mais proximal, né? Uma face articular fibular do côndilo. Então, a fíbula se articula proximalmente e se articula mais distal na incisura fibular, mais embaixo. E entre fíbula e entre tíbia e fíbula, eu tenho uma membrana interóssea. E entre eles, né, em cada osso, eu tenho a margem interóssea. Então, eu vou ter a margem interóssea dos dois ossos e ligando um osso ao outro, membrana interóssea. Mais distal, eu tenho a incisura da fíbula, ou incisura fibular. Mais proximal, ou seja, mais em cima, face articular fibular, do côndilo lateral. Tenho na parte superior e proximal, né, a eminência intercondilar dessa parte superior, que lateralmente e medialmente aqui vou ter os meniscos, e nessa região da eminência também vou ter os ligamentos, ligamento cruzado anterior e posterior. Mais embaixo tem uma linha chamada linha para o músculo sóleo, onde vou ter, né, fixação do músculo sóleo.
Lá embaixo, um sulco na parte posterior do malelo medial chamado sulco maleolar. Está aqui embaixo. Visto agora de cima, então numa visão mais superior, eu vou ter essa região do meio, a eminência intercondylar, e nessa parte aqui, eu tenho as faces ou facetas articulares superiores, que vão se articular com as facetas do fêmur através dos meniscos que vão estar aqui. Mais para frente eu vou te falar, falar para vocês dos meniscos e a função que os meniscos vão ter. Então eu tenho a eminência intercondylar, que é todo esse meio aqui dessa região mais superior. Na frente e atrás da eminência intercondylar eu tenho uma área aqui, ó, à frente da eminência, chamada área intercondylar, que está entre os côndilos anterior, e atrás eu tenho outra área menor, chamada área intercondylar posterior, está entre os côndilos. Na eminência intercondylar, eu vou ter duas pontinhas que são chamadas de tubérculo. Eu tenho um tubérculo intercondylar mais lateral, chamado lateral, e um tubérculo intercondylar medial. Eu tenho eminência intercondylar, todo ele. Dentro da eminência, eu tenho dois tubérculos, um tubérculo intercondylar medial e um tubérculo intercondylar lateral. À frente da eminência, uma área maior chamada área intercondylar anterior. Atrás, uma área intercondylar posterior. Na região mais de baixo, agora a vista de baixo, inferior, eu tenho uma face articular inferior, em que vai se articular com o tornozelo, e uma face articular do malelo medial. Essas duas partes vão ter conexão com o talos e assim com a parte do tornozelo. Aí a gente, na sequência natural, chega para falar da fíbula, a gente fechar, e depois a parte do pé, para aí sim a gente iniciar a parte articular, como a Stephanie lembrou. E aí a gente vai ter a fíbula, em que na sua parte mais proximal, a gente vai ter a cabeça da fíbula. Logo abaixo da cabeça, quando vai afinando, a gente vai ter o colo da fíbula. Todo o prolongamento e segmento ósseo, o corpo da fíbula, corpo do osso. E lá embaixo, mais distal, o maléolo lateral. Na tíbia temos o maléolo medial, na fíbula, maléolo lateral. Aqui, já numa vista mais medial, a gente vai ter dentro, né? Então, tinha cabeça e colo. Na cabeça, a gente vai ter uma face articular da cabeça e vai ter uma pontinha chamada ápice da cabeça. Certo? Face articular e ápice. Mas, na região medial, né? Já na parte do corpo, a gente também vai ter a margem interóssea, assim como a gente tinha lá na tíbia, em que entre as margens interósseas a gente vai ter a membrana interóssea, conectando essas duas. E lá embaixo, na região do maléolo lateral, vamos ter uma face articular do maléolo lateral, que essa face articular vai se articular com a incisura fibular lá da tíbia, e vai se conectar e ter o contato com os dois ossos. E aí eu tenho essa união desses ossos, né, tíbia e fíbula. Seguindo na sequência, então, nessa vista inferior, a gente vai ter o contato nessas faces articulares com o pé. E a parte do pé que vai se articular com essa região é o osso do talos. Então, o talos vai se conectar lá, que vai permitir os movimentos de dorsiflexão e flexão plantar. Logo abaixo do talos, eu vou ter o osso calcâneo, nosso calcanhar, né, que a gente tem contato no chão. Algumas pessoas descarregam muita pressão no calcanhar, que isso gera um incômodo. À frente do talos, a gente vai ter o navicular, esse nome porque dizem, né, que ele tem um formato de navio, então navicular. Ao lado do navicular, mais lateralmente, então mais medial, navicular, mais lateral, cuboide. E um pouco abaixo do navicular e ao lado do cuboide, eu vou ter os três cuneiformes. Vou ter o cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e o cuneiforme lateral. Ou 1, 2 e 3. Então, vou ter o talos, abaixo do talos o calcâneo, à frente desse talos o navicular e lateralmente ao navicular o cuboide, abaixo do navicular os três cuneiformes, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e lateral. Logo após, vou ter os metatarsos, do primeiro ao quinto. Por exemplo, o quinto meta foi o osso que o Neymar, você lembra na Copa, né, fraturou. Teve que fazer uma cirurgia
colocou uma plaquinha, né, um elemento metálico no quinto meta para poder voltar, né, para disputar a Copa. Esses ossos, metatarsos, eles vão ter base, corpo e cabeça. Base, corpo, cabeça. Assim sucessivamente. Assim como a gente tinha na mão. Além disso, né, base, corpo, cabeça, o quinto meta, ele tem uma tuberosidade, uma proeminência. E o primeiro também tem uma tuberosidade, assim como tem ossos chamados sesamoides. Então aqui, ó, dá para a gente visualizar. E depois vem as falanges. O hálux tem só 2 falanges, proximal e distal, e os outros ossos, proximal, médio e distal. O segundo, terceiro, quarto e quinto falange. E aí, seguindo a mesma lógica dos metatarsos, eu vou ter base, corpo, cabeça. Base, corpo, cabeça. Assim sucessivamente. Para a gente fechar essa parte e entrar de vez na questão da articulação, a gente não pode também deixar de citar aqui o pé, ele também, didaticamente, ele é dividido em a parte de talos e calcâneo de retropé. Retropé, isso é bem importante quando vai se falar lá na frente sobre marcha, caminhada, essas coisas. A parte em que pega o navicular, cuboide e os cuneiformes compreende o médio pé. E a parte entre pegando metatarsos e falanges, antepé. A articulação que separa o antepé, que é os metatarsos falanges, do médio pé, também chamada em alguns livros como Lisfranc, o nome da articulação. É só o nome que foi dado. E a articulação entre o médio pé e o retropé, chamada articulação de Chopard. Algumas patologias, quando você for estudar sobre o pé, você pode ver o termo lá, Chopard baixo. O que seria Chopard baixo? Isso quer dizer que... Deixa eu ver se eu apareço aqui. Vocês conseguem me ver aqui agora? Apareço aqui para vocês. Conseguem ver minhas mãos? Essa articulação Chopard, que seria entre o retropé e o médio pé, esse navicular e cuboide, em alguns pés, eles vão ser mais altos. E a gente vai ter aquele pé que é chamado de pé cavo, que ele tem uma curvatura. Quando esse Chopard está mais baixo, ou seja, quando eu tenho uma queda desse navicular e cuboide, eles ficam mais baixos, é quando eu vou ter aquele pé chamado de pé plano, reto, porque eu tenho uma mudança nessa articulação Chopard. Saber também sobre antepé, médio pé e retropé é importante quando você for ver sobre pisada, sobre marcha dos clientes de vocês, pacientes de vocês, porque tem pacientes que vão apoiar mais o retropé no chão, calcanhar, tem pacientes que vão pisar mais chapado no chão, então pisando médio pé e antepé. E isso pode influenciar totalmente a mecânica da caminhada e da marcha dos clientes futuros de vocês. Então é importante a gente estar atento a isso. Deixa eu compartilhar de novo lá para a gente dar sequência. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Tá dando para acompanhar? Positivo. Positivo. Beleza, então. Então, vamos seguir. E aí, na sequência, agora sim, né, a gente entra nas articulações. Faltou ter falado aquela parte ali. E aí vamos ter as articulações do membro inferior, que são importantes para diversas disfunções que vocês vão aprender mais para frente, que agora a gente está na anatomia, né, vendo o que é normal da articulação. Depois vocês vão vir a estudar, né, em outras disciplinas as patologias e como que intervém nisso. E a grade da educação física, né, como que faz a performance relacionada a isso, né, e também alguns pontos na reabilitação. E aí eu vou ter a interconexão da região do tronco, por entre os ilíacos, com o membro inferior. Então, com fêmur, joelho, né, parte de joelho, tornozelo e pé. Então, vou ter a articulação do quadril, propriamente dito, né, e coxo femoral, articulação do joelho, que eu vou ter a tíbio fibular, de tíbia e fíbula, proximal médio distal, e a articulação do tornozelo, também chamada de talo crural. Vou ter a articulação entre os ilíacos e o sacro, chamada sacro-ilíaca, vamos falar dela, e a articulação
na parte anterior de ilíaco com ilíaco, chamada sínfise púbica. Certo? E vou ter a articulação do tornozelo tralo-crural, as intertarsais entre os ossos do tarso, tarso-metatarsais, intermetatarsais, metatarso-falângicas e as interfalângicas do pé. Assim na sequência. Então, a primeira delas que a gente vem para falar, a articulação dita sacroilíaca, vai ser uma articulação que futuramente você vai ver muito comum os pacientes que vocês vão pegar depois com e os clientes da galera da educação física com dor na lombar, podem ter comprometimento dessa articulação. Ela é uma articulação do tipo plana, que permite os deslizamentos entre os ossos, deslizamento entre os dois ilíacos e o sacro. Cada osso desse mexe de maneira única e, ao mesmo tempo, interligado os três, fazendo com que o indivíduo caminhe. Então, por exemplo, quando você realiza a marcha, ora, um ilíaco, um osso do quadril, vai fazer um movimento para frente e o outro vai fazer um movimento para trás. Logo após vai acontecer o oposto. O outro ilíaco vai para frente e o outro vai... O sacro acompanha esse movimento também, para frente e para trás, fazendo um leve movimento de inclinação e de anteriorização. Inclinação e fica nesse movimento. Então, os três ossos se locomovem em harmonia, isso no normal, quando a gente tem essa mecânica do quadril. O que acontecer é quando aparece algum tipo de alteração de tensão muscular e coisas desse tipo, que aí isso vai modificar a mecânica de um desses ossos. Então, eu posso ter um dos ilíacos que começa a travar o movimento, ou os dois ilíacos, ou até mesmo os três ossos com restrição. E aí é quando chegam as patologias que vocês vão estudar lá na frente. Então, é importante estar bem atento a isso, às estruturas, né, ósseas, ligamentares e tudo mais, porque quando for falado lá na frente das patologias, subentende-se que você já lembra desses nomes todos, ou pelo menos fica mais fácil, porque em algum momento você já ouviu falar disso. Então, assim, é uma disciplina que você nunca vai deixar de abraçar mais a anatomia, porque as patologias provêm das disfunções anatômicas. Por exemplo, só para contextualizar para vocês, já quem está falando de membro inferior, e que tem uma galera que fala muito bem disso, vai ter um congresso agora, começando, um congresso online. O valor para se inscrever, quem gosta da área esportiva, agora eu estou dando uma dica da galera da turma aí, e pode servir tanto para a galera da educação física, quanto para a galera da fisioterapia. Vai ter um congresso internacional online de fisioterapia esportiva, promovido pela SONAF. SONAF é o órgão maior de fisioterapia esportiva que existe no Brasil, que vão ter convidados do Brasil e fora do Brasil. Eu postei até no meu Insta, você vê no Instagram, vai ver essa divulgação. O valor da inscrição desse congresso está R$39, pessoal, só para você ter ideia, R$39 só. E aí ele começa agora quinta-feira, vai até o domingo, com palestras online. E a maioria desses profissionais, exatamente, fala muito desse segmento de quadril, joelho, disfunções dessa região. Você vai ver que futuramente são regiões do corpo que são muito comuns de ter patologia. Patologias envolvendo musculatura do quadril, musculatura, né, da pelve, como glúteos, por exemplo, como piriforme, como ilho-psoas, que a gente vai falar desses músculos, né, nas aulas seguintes. E aí é bem importante saber o normal, que aí quando, por exemplo, ou um profissional desse numa palestra está falando, ou quando você vai estudar uma patologia dessa, ou quando você vai pegar mesmo um cliente na frente para atender, fica mais fácil porque você já conhece, do que quando você nunca viu na vida, pegar alguém para tratar, fica mais difícil. Então, a articulação do tipo plana, e ela vai ter interligações entre os ossos. Então, eu tenho um ligamento chamado sacroilíaco anterior, esse aqui, ó, conectando o ilíaco com o sacro. Eles não são soltos, eles se ligam através dos ligamentos. Um ligamento sacroespinhal, sai do sacro e vai até a espinha, né, lá do ilíaco. Um ligamento sacrotuberal, que sai do sacro e vai para tuberosidade ou túbero isquiático, lá do ilíaco. Lembra dos acidentes ósseos que a gente falou. Na sequência, vindo na vista posterior, eu também vou ter ligamento saindo da lombar e se conectando com o ilíaco, chamado ligamento ilho-lombar. Então, sai da lombar e vem para o ilíaco. Vou ter um ligamento sacrotuberal, que a gente já falou que dá para ver, e o sacroespinhal. E também vou ter ligamento sacroilíaco posterior. Está saindo do ilíaco indo para o sacro aqui, ó, mais abaixo.
Então, veja quantos ligamentos a gente tem quando fala dessas regiões. Por que é importante saber deles, pessoal? Porque imagina o seguinte, se agora o meu cliente, né, que a gente está falando aí agora, ele tem uma alteração de movimento da coluna lombar. Pensa assim que sua lombar não move como deveria. Imagina que esse bloqueio, essa restrição da lombar pode estar vindo não só da própria lombar, mas sim do ilíaco, por exemplo. Imagina como é que vai na frente, esse ilíaco foi atrás, travou e não está conseguindo mais ir para frente. Imagina que entre o ilíaco e o sacro e a lombar, eu tenho ligamentos. Se esse ligamento for estressado, estirado, ele vai começar a comprometer também, além do movimento do quadril, começa a comprometer o movimento da lombar. Assim sucessivamente. Então, eu posso ter um cliente que chega com um problema num local, quando você vai avaliar, tem problemas em mais de um local. Então, pode acontecer, por exemplo, do indivíduo chegar com a queixa na lombar, quando você vai ver, o que está causando o problema dele não é nem lombar, é sim o quadril, que não mexe bem, ou o oposto. Ou o sacro, que por algum motivo está travado, ou teve queda, pessoas que tiveram queda e bateu de bumbum no chão. É muito comum também ter restrição do sacro. E assim a gente começa o processo avaliativo que vocês vão aprendendo em outras disciplinas. Numa sequência, a gente vai ter também o ligamento ilho-lombar numa vista mais aqui, ó, conectando lombar com o ilíaco. Entre os dois ossos, eu tenho um ligamento chamado sacroiliaco interósseo, né, que vai compor essa articulação sacroiliaca. Tem gente me pedindo o link desse evento que vai ter, dessa palestra. Ao final, eu jogo para vocês esse link, ou no Instagram, no Instagram não, no WhatsApp ou aqui pelo Teams também. Vou tentar jogar pelos dois. E aí, quem tem interesse, procura ver como é que faz. Certo? Ou depois fala comigo no privado, que aí eu mando. Aí, vou ter, numa visão agora mais anterior, a conexão dos ilíacos na parte anterior por cartilagem chamada de sínfise, onde eu vou ter a sínfise púbica, a articulação da sínfise púbica, que é muito comum nos movimentos. Então, vou ter um ligamento acima dessa sínfise, chamado ligamento púbico superior, vou ter o disco nessa cartilagem e abaixo o ligamento púbico arqueado, porque é um formato de arco. Deixa eu aparecer novamente. É muito comum, nesses movimentos que eu estava falando para vocês, dos ilíacos para frente e para trás, essa cartilagem, se eu tenho algum travamento do quadril, começar a inflamar, gerar dor no local, dor na frente, no pubis, em vários movimentos, na marcha, ao chutar uma bola, ao fazer um movimento de salto, coisas desse tipo, ou mesmo no ato sexual, e aí gerar um diagnóstico futuro. Vocês vão ouvir falar sobre pubalgia, é o nome da patologia, pubalgia. Deixa eu escrever aqui. Ou uveíte, que é a inflamação dessa região. Também muito comum. E aí a gente precisa, né, entender o que é normal, e quando a gente vê a alteração, você vai saber futuramente como trata. Também tem na parte anterior ligamentos. Ligamento que vai desde a espinha, EAS, espinha ilíaca anterosuperior, vem até o pubis, chamado ligamento inguinal, vai estar, né, na região inguinal. Quando a gente for falar sobre plexo lombosacro, ou seja, os nervos aqui de baixo, vai ser bem importante essa região. Vou ter uma membrana que está no forame obturatório, né, no canal obturatório, chamado membrana obturatória, vai estar no canal também. E veja que eu tenho ligamentos, ó, vindo desde lá da lombar até o sacro, ligamento longitudinal anterior. Vou ter ligamentos entre o sacro e a lombar, lateralmente aqui, ó. E vou ter ligamento entre o ilíaco e o fêmur, né, na região da coxa femoral, conectando eles. Aí, seguindo, eu tenho, né, esses ligamentos, ó, ligamento da lombar com o sacro, ligamento sacro-coxígeo também. Então, na região do cóccix também tem ligamentos que unem o cóccix com o sacro. Porque se não tivesse esses ligamentos, esses ossos estariam soltos. E não é isso que a gente quer. Então, vou ter na parte anterior o ligamento chamado sacro-coxígeo anterior. Na parte posterior, vou ter o ligamento chamado sacro-coxígeo
anterior. E nas laterais também tem um ligamento chamado sacrococcígeo lateral, que estão nas laterais. E aí eu fecho a relação de articulações e conexões do quadril e do sacro, né, da sacroilíaca. Certo? Partindo agora para a articulação coxo-femoral. Então, até agora, desses ligamentos, articulações, a gente estava falando da articulação da sacroilíaca, indo agora para a coxo-femoral. Qual a importância da coxo-femoral? A coxo-femoral é quem vai dar a conexão do tronco, do centro, com a periferia, no caso do membro inferior. Então, é uma articulação que, se tiver alguma restrição do ilíaco, isso vai comprometer o movimento do fêmur. Consequentemente, vocês vão ver lá na frente, pode comprometer os movimentos do joelho, que é muito comum gerar esse tipo de alteração. Se eu tenho alterações de mobilidade do quadril, e se mexer com o fêmur por conta da sua cabeça do fêmur que está conectado no acetábulo, consequentemente mexendo com a angulação de joelho e movimentação de joelho. Vocês vão ouvir falar muito disso depois. Essa articulação, ela é classificada como sinovial do tipo esférica. Ela permite 3 graus de movimento, então permite esses movimentos todos que estão aqui, então movimentos de flexão, movimentos de extensão, adução, abdução, rotação interna, rotação externa e circundução. Isso tudo quando eu tenho a articulação íntegra, quando eu tenho o contato ósseo do fêmur com o acetábulo. Lá na frente, vocês também vão ver sobre acidentes, por exemplo, de automóvel, né, ou de moto, em que algumas pessoas vão precisar colocar prótese nessa articulação, substituindo a cabeça do fêmur, ou próprio, né, uma parte do fêmur, ou do acetábulo, e aí já muda alguns movimentos. Os movimentos, principalmente de rotação e de circundução aqui, vão ficar comprometidos, porque agora eu tenho uma prótese no local. Então, numa articulação dita normal, sem nenhum tipo de alteração, eu vou ter todos esses movimentos. Esses são os macromovimentos. Flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna e externa. E mais na frente vamos falar para vocês também dos micromovimentos articulares que acontecem também. Então, nada é por acaso no nosso corpo. Essa cabeça do fêmur vai se unir com o acetábulo, tanto pelo um ligamento que tem nessa cabeça, chamado ligamento da cabeça do fêmur, quanto que ao redor dessa região, assim como no membro glenoidal, aqui eu também tenho um acetábulo para aumentar essa superfície de contato. Então, eu tenho o fêmur se articulando com o acetábulo e ao redor ainda vou ter um lábio que vai preencher esse espaço para aumentar essa superfície de contato e encaixe do fêmur sobre o acetábulo, favorecendo um bom encaixe. É muito mais fácil você luxar um ombro do que você luxar o quadril, por conta desse contato e desse lábio que reforça. É mais difícil, certo? E aí, dando sequência, eu tenho aqui a imagem do ligamento da cabeça do fêmur, essa cabeça do fêmur se conectando com o acetábulo para esse ligamento. Esse ligamento também tem função de nutrir essa cabeça do fêmur, recebe nutrição, sangue, e se não houvesse assim, você também vai ouvir falar sobre quadros de necrose da cabeça do fêmur, que é quando esse fêmur não recebe mais a cabeça dele o sangue adequado, e aí a partir disso eu tenho morte das células e esse osso, essa parte do osso perde função. Quando chega nesse nível de necrose, é quando é necessário colocar uma prótese no local para substituir essa função. Ou quando eu tenho um aumento quando essa cabeça do fêmur se conecta mais ainda, não sei se dá para ouvir o som, impacta sobre o acetábulo, eu tenho os quadros de artrose, que também vai ser muito comum de você ouvir falar lá na frente. Aqui vem outra imagem mostrando esse ligamento da cabeça do fêmur, interligado com a cabeça do fêmur com o acetábulo. E ao redor de tudo, eu tenho tanto cápsula articular revestindo toda a grande articulação. Eu tenho cápsula articular e vou ter ligamentos chamados iliofemorais, porque vão do ilíaco
para o fêmur. Esses ligamentos vão ter uma parte descendente, vai descendo até encontrar o fêmur, e vai ter outra parte chamada transversa. Na vista anterior, uma parte desse ligamento que sai da região do pubis e vai para o fêmur, ele recebe o nome de bulbo femoral. Então, a parte do osso que sai do ilho, né, lembra que o ilíaco tem ilho, isco e pubis. A parte que sai do ilho e desce, que vai ter a divisão transversa e descendente, chamado ilho femoral. A parte que sai próximo do pubis e desce para o fêmur, chamado bulbo femoral. E posteriormente, vê que lógica, né? Como a anatomia é aquela coisa que a gente falou, associativa. A parte que sai do isquio e vai para o fêmur, chamado isquio femoral. Vê que segue sempre essa lógica. Então, eu vou ter ilho femoral, bulbo femoral, isquio femoral. Ok? Conectando isso. É uma articulação bastante firme, como eu falei para vocês, e dificilmente vai ter quadro de luxação. Difícil. Pode acontecer, mas é difícil. Na sequência lógica aí, né, descendo mais um pouquinho, eu vou ter a articulação do joelho, que ela possui uma classificação. Ela tem uma ligação do fêmur com a tíbia, primeiramente, ela é chamada femorotibial, essa articulação. A articulação entre o osso fêmur e tíbia, chamada de femorotibial. E ela é do tipo sinovial condilar. Ou seja, os côndilos do fêmur vão se articular com os côndilos da tíbia. Por conta de quem? Por conta dos meniscos que estão entre eles. E vão conectar eles. E eu tenho também uma articulação entre a patela, aquele ossinho central que a gente tem na frente, e o fêmur, chamado femoropatelar. Essa articulação é do tipo plana e permite o deslizamento da patela sobre o fêmur. A patela desliza sobre a face patelar do fêmur. Isso numa condição de normalidade. Por que eu falo condição de normalidade? Porque quando vocês, novamente, lá na frente, forem estudar sobre patologia, você vai ver que existem algumas patologias do joelho, como chamado, o nome delas, né? Condromalácia ou condropatia patelar, ou a síndrome femoropatelar. Eu vou ter um desequilíbrio dos músculos que estão aqui em cima, no caso do quadríceps. Né, a gente vai falar do quadríceps depois, em que as musculaturas, tanto vasto lateral quanto medial, vamos citar eles ainda, fazem com que essa patela deslize ou desloque mais para a lateral ou mais para a medial. E agora, ela não vai mais fazer o seu deslizamento sobre a face patelar. E se ela está mais medial lateral, ela sim vai fazer esse deslizamento sobre os côndilos. Côndilo lateral, côndilo medial. Entre essas articulações, eu tenho cartilagem. O que vai acontecer é, se eu tenho agora um atrito da patela com o côndilo, eu vou começar a ter desgaste dessa cartilagem, vai chegar um ponto e um momento que eu vou ter atritando basicamente osso com osso. É quando os pacientes começam com um quadro de dor femoropatelar. Você vai ver essa patologia mais para frente. Já contextualizando, né, como a anatomia tem a questão da correlação clínica. Vou ter a dor femoropatelar. E aí, dando sequência, eu vou ter essa articulação do joelho, que ela permite alguns movimentos. Que movimentos, pessoal, que ela permite? Ela permite flexão e extensão, então, né, esticar e voltar. E quando a perna está fletida, está dobrada, permite os movimentos de rotação interna e externa. Deixa eu ampliar aqui o slide para vocês verem, ó. Olha os movimentos de flexão e extensão. Vocês conseguem ver, pessoal, que a patela desliza sobre o fêmur aqui, ó. Ó, desliza sobre o fêmur. Dá para ver? E aí eu tenho o movimento, ó, de flexo e extensão do joelho. Flexo e extensão do joelho. Certo? Que é bem importante, né? Se eu tenho alguma limitação dessa, de flexão ou de extensão,
Aí eu vou ter as patologias para frente também, que vamos ver em outras disciplinas. Quem também auxilia esse movimento vão ser os ligamentos do joelho, como, por exemplo, ligamento da patela, né, o patelar, que passa da patela e se fixa na TAT, tuberosidade anterior da tíbia. Vou ter, medialmente e lateralmente, pequenininhos ligamentos chamados de retináculos, retináculo medial da patela e retináculo lateral. Então, aqui, ó. E mais ainda, externamente e medialmente, eu vou ter o ligamento colateral tibial, ou também pode ser ligamento colateral medial, e ligamento colateral lateral ou fibular. Assim como vocês tinham lá no cotovelo, falou de cotovelo, colateral medial, lateral, né? Aqui também temos o colateral fibular ou lateral, o colateral tibial ou medial. Internamente, a gente vão ter os meniscos entre os côndilos da tíbia e côndilos do fêmur. E também vou ter, né, os meniscos sendo elementos de amortecimento de impacto, né, de saltos e de movimento do joelho, um elemento bem importante. Futuramente você vai ouvir falar nas lesões de menisco, também é comum, né? E alguns indivíduos passam por processo cirúrgico em alguns momentos, assim como geralmente as lesões de menisco vêm associadas com lesões dos ligamentos, principalmente o ligamento cruzado. E principalmente o cruzado anterior. As lesões meniscais muitas vezes podem ocorrer por movimentos de rotação da tíbia, então, da tíbia e fíbula, né? Então, quando o joelho está em posicionamento de flexão e eu tenho algum travamento da perna, e esse travamento é suficiente para eu ter algum elemento de rotação, eu posso ter as lesões meniscais associadas com lesões de ligamentos, normalmente o ligamento cruzado anterior. Então, na imagem aqui a gente tem o ligamento cruzado anterior, à frente desse ligamento cruzado anterior, cruzando de um menisco a outro, tem o ligamento transverso do joelho. Na região mais posterior, tem o ligamento cruzado posterior e tenho também um ligamento cruzado chamado, ligamento chamado menisco femoral. Então, sai lá do fêmur e passa pelos meniscos posterior. Falando dos ligamentos desses mais famosos, o cruzado anterior e posterior, aí eu jogo uma pergunta para vocês me responderem aí. Vocês sabem me dizer de onde vem essa nomenclatura anterior e posterior? Em relação a que osso que é dado isso? Cruzado anterior e cruzado posterior? Vocês saberiam me dizer isso? Eu vou explicar para você, mas você sabe me dizer. O ligamento cruzado anterior, por exemplo, ele é em relação à tíbia ou em relação ao fêmur? Em relação à tíbia. Isso, perfeito. Alguém falou aí em relação à tíbia, quem falou isso está certo, perfeito. O ligamento cruzado anterior, ele sai da parte posterior do fêmur e cruza para a parte anterior da tíbia, e por isso o nome dele é anterior, em relação à parte anterior da tíbia, naquela área intercondylar anterior que a gente viu. O ligamento cruzado posterior, ele sai da parte anterior do fêmur e cruza indo para a parte posterior da tíbia, naquela área intercondylar posterior. Então, a nomenclatura anterior e posterior, pessoal, como o amigo falou bem aí, não sei quem foi o amigo que falou, mas falou bem, em relação à tíbia, essa nomenclatura. Aí, alguém também pode perguntar, de que adianta eu saber que o cruzado anterior e posterior se fixa nessas áreas? É importante pelo seguinte, lembrando os movimentos que vocês viram aqui, na foto, de extensão e flexão do joelho. Quando eu tenho esses movimentos, a tíbia vai ter um deslizamento para frente e para trás. Deslizamento anterior e posterior. Só que, para não ter um excesso de deslizamento anterior e posterior, os ligamentos é quem vão limitar isso. Então, qual a função do ligamento cruzado anterior, que vai estar passando aqui nessa parte anterior? Ele limita o excesso de anterioridade da tíbia. E qual a função do ligamento cruzado posterior, né? Que está aqui, cruzando assim. Ele limita o excesso de posterioridade da tíbia. Então, cruzado anterior limita o excesso de anterioridade da tíbia, cruzado posterior limita o excesso de posterioridade da tíbia. Aí outra informação para vocês.
Então, aqui uma imagem já vindo de frente, que eu vejo lá os ligamentos ó, cruzados, porque eles passam, né, formando um X ó, entre um e outro. Eu tenho membrana revestindo tudo, membrana sinovial, tenho tecido gorduroso próximo, membrana fibrosa, fibrocartilagem, cartilagem. E numa vista posterior eu consigo ver também o ligamento cruzado anterior, o cruzado posterior e o menisco femoral, ó, como a gente falou antes. Seguindo mais um pouco, se a gente fosse, né, não olhar para esses e sim para outros ligamentos, também nessa região central do joelho mais posterior e mais externa também, a gente vai ter os ligamentos poplíteos. Poplíteo oblíquo, poplíteo arqueado, que formam um arco. E tudo que recobre eles, eu vou ter a cápsula articular, recobrindo todo mundo. No joelho também vamos ter bolsinhas, né, chamadas bolsas sinoviais, que servem, pessoal, essas bolsinhas, para lubrificação e nutrição da articulação. Então, elas também têm importância. Também podem acontecer quadros inflamatórios dessas bolsas. Assim como tem quadro inflamatório dessas bolsas no ombro, a gente normalmente escuta o termo bursite no ombro, mas a bursite não acontece só no ombro. A inflamação da bursa pode acontecer também no quadril, e pode levar o nome de bursite trocantérica. E eu também posso ter inflamação dessas bolsinhas do joelho, também comum, tá? Aí, aqui, seguindo uma imagem para a gente ver essa lesão desse ligamento do cruzado anterior. Qual o mecanismo, pessoal, já adiantando para você, e quando você vê lá na frente em outra disciplina vai clarear mais, comum de lesão desse ligamento cruzado? Geralmente eu vou ter um travamento do pé no chão, sapato, o pé vai travar, e eu vou ter uma rotação excessiva da tíbia e fíbula para dentro e do fêmur para fora. Eu tenho um movimento de travamento e rotação desse joelho, fazendo com que o ligamento não aguente essa tensão e rompa. Essa ruptura pode ser considerada, dependendo do grau, né, parcial, se romper só uma parte do ligamento, e aí dependendo do grau de ruptura, pode ser cirúrgico ou não, normalmente tratamento conservador, com físio, depois com exercício físico, na educação física, e se for ruptura completa, como está aqui na imagem, aí sim vai ser necessário o procedimento cirúrgico, não tem como, porque o joelho vai ficar altamente frouxo e rígido. Inclusive tem um teste que você pode fazer para verificar, esse aqui que o senhor está aqui na foto, é chamado teste de gaveta, você vai ouvir lá na frente, gaveta anterior, que é quando eu puxo esse joelho em direção anterior. Lembra que eu falei para vocês que o ligamento cruzado anterior, ele tem uma função de impedimento, né, ou limitação dessa anterioridade da tíbia. Então, se ele está rompido, essa tíbia agora vem mais facilmente. Então, eu tenho essa frouxidão nessa região. E é muito nítido quando eu tenho um joelho que tem lesão, você puxa, vem muito fácil. Se eu pego o joelho de vocês, vou testar, e se o seu joelho não tem ruptura, é muito rígido, não é simples de puxar. Numa pessoa que tem ruptura completa, com certeza é muito, vem muito na sua mão, você sente mole, fraco, frágil. E aí, essa ruptura pode ser parcial. Tá? E se for completa, como seria uma ideia do procedimento cirúrgico? Uma incisão no joelho, em que eu posso tirar enxerto, colocar no lugar, na verdade é feito um enxerto, né, de outro ligamento, que pode vir de duas regiões. Pode vir do tendão patelar, aquele, na verdade, ligamento patelar que você viu ali, deixa eu ver a foto dele, aqui, pode vir um enxerto do próprio ligamento patelar, ou pode vir um enxerto também de uma estrutura chamada pata de ganso, que a gente vai falar depois, que é uma inserção, né, mais medial aqui de alguns músculos, né, tendões de alguns músculos, que a gente vai citar mais para frente, que vão ser pegos e vão ser feito um enxerto de reconstrução desse ligamento. Aí, antes de a gente seguir, tempo de tratamento disso, quanto que dura esse tratamento? O tratamento de uma lesão dessa de joelho, principalmente ruptura do ligamento cruzado, ela dura no mínimo 6 meses de reabilitação. No mínimo.
Existem fases desse processo até o indivíduo voltar a fazer as atividades, se é um atleta ou não, voltar a jogar, voltar a caminhar, a dirigir. Cada mês tem que ser respeitado. Para você ter uma ideia, 6 meses é o retorno total, mas para cicatrização do ligamento precisa-se de 4 meses pós-cirurgia para poder cicatrizar. Só que, claro, às vezes já no primeiro mês a pessoa já vai conseguir caminhar, talvez já vai conseguir subir dessa escada, já vai conseguir dirigir, mas não pode exagerar, exacerbar isso. Por quê? Se ele não respeita esse período de cicatrização do ligamento até os 4 meses, eu posso ter uma nova ruptura e ter que fazer uma cirurgia novamente. E aí, por isso que é um tratamento mais demorado. Mas, se feito corretamente, após 6 meses o indivíduo volta. Tem pacientes que passam disso, passa 8 meses, 1 ano, para poder retornar. E alguns outros, se não tem um bom cuidado, não só dele, às vezes do profissional que está atendendo também, eu posso ter recidivas dessa alteração. Então, posso ter novas rupturas de ligamento. Pessoas que ganham a vida com o esporte, então, por exemplo, atletas, às vezes é comum de ter mais de uma ruptura desse ligamento, ou de romper um joelho, por exemplo. Ronaldo Fenômeno, jogador, ele rompeu um joelho, depois chegou a romper o outro. Tinha um jogador que jogava no Corinthians, jogou no Internacional, Santos, que era o Nilmar, um bem magrinho, não sei se alguém vai lembrar, e as mulheres ou homens que não acompanham futebol não vão nem saber quem eu estou falando, mas que chegou a romper um joelho, fez o tratamento, melhorou durante 6 meses, reabilitou, depois rompeu o outro joelho. Então é muito comum isso acontecer também. Tem pessoas que têm isso aí. Esse Nilmar, inclusive, recentemente teve depressão, teve um bocado de coisa aí. E nunca mais eu vi esse cara no futebol, em algum clube. Seguindo, a gente vai ter a articulação tíbio fibular proximal, em que vai ter a conexão daquelas regiões que a gente falou, da face articular fibular do côndilo lateral com a face articular da cabeça da fíbula, vão se conectar. Isso mais proximal. Elas são do tipo plana, permite deslizamento entre esses ossos. Você como profissional, consegue segurar a cabeça da fíbula e deslizar ela para frente e para trás, imobilizar. E mais distalmente, você vai ter a articulação do maléolo, né? Maléolo lateral, no caso, da fíbula, com a incisura fibular lá da tíbia, se conectando. Porque na outra ponta, mais medial, eu vou ter o maléolo medial. Certo? A articulação mais proximal entre tíbia e fíbula, ela é revolta por cápsula articular e vou ter um ligamento que une a cabeça da fíbula, chamado ligamento anterior, na parte da frente, e atrás, um ligamento chamado ligamento posterior dessa cabeça da fíbula. Entre os ossos, a gente falou, né, que tinha as margens interósseas. Eu vou ter a membrana interóssea, é uma articulação do tipo sindesmose, que vai permitir esse deslizamento na parte mais proximal, na parte mais distal. E aí a gente chega para a parte mais distal, da articulação tibio-fibular, que vai depois se unir com o talos e aí vai formar a articulação do tornozelo. Essa região é uma articulação do tipo fibrosa sindesmose, e eu tenho os ligamentos na parte anterior, chamado ligamento tíbio-fibular, entre tíbia e fíbula, anterior. E na parte posterior, ligamento tíbio-fibular, entre tíbia e fíbula, posterior. Vendo na imagem de dentro, eu também tenho um ligamento chamado tíbio-fibular interósseo, que está entre os ossos. Então, tenho 3. Tíbio-fibular anterior, tíbio-fibular posterior e tíbio-fibular interósseo, que está entre eles. Agora, a articulação talocrural, ou dita articulação do tornozelo, outra articulação que também vai ser importante nas funções de marcha, nas alterações de movimento de joelho, de quadril, você vai ouvir falar muito. Ela é uma articulação do tipo gínglimo e permite os movimentos de dorsiflexão, flexão, plantar. Então, vou ter o contato da face articular, né? Essa parte mais inferior da tíbia com o talos, certo? Essa articulação permite os movimentos de dorsiflexão, seria em direção para cima, né? Os dedos se aproximando da parte mais superior, e movimento para baixo, né?
de flexão plantar, ou do inglês dorsiflexion, plantar flexion. É muito comum ter alteração desses movimentos, bloqueios do osso talos em relação à tíbia e fíbula, né, em relação à tíbia. E aí, quando você pede para um cliente de vocês, futuramente, fazer um agachamento, quando ele faz um agachamento, como se fosse para sentar numa cadeira ou agachar mesmo, você não tem um bom movimento do talos em relação à tíbia. E aí eu tenho limitação nesse movimento de dorsiflexão, comprometendo toda uma mecânica do movimento. Então é importante você entender essa situação depois para poder avaliar. Existem alguns testes que vocês vão aprender lá na frente, acho que nas duas áreas, você avalia a angulação dessa dorsiflexão do tornozelo. E a ciência mostra, você vai ver os estudos científicos, que a limitação dessa amplitude de movimento do tornozelo está diretamente ligado a problemas de joelho, problemas de quadril e desequilíbrio dessa região. Porque quando você vê uma disciplina que as duas áreas pagam, que é biomecânica, cinesiologia biomecânica, cada articulação dessa influencia a seguinte. Isso você vai ver como uma verdade. Certo? Então eu tenho essa articulação talocrural e vou ter alguns ligamentos unindo elas. Ligamentos laterais, chamado ligamento colateral lateral, assim como a gente tinha lá no joelho, e vou ter um ligamento colateral medial, como está aqui na foto, também chamado ligamento deltoide, que nos mecanismos de torção do pé, as entorses de tornozelo, também são comuns de ter ruptura. Principalmente nos ligamentos laterais, por conta do mecanismo de lesão. Geralmente, qual é o mecanismo de lesão da entorse? Seria um movimento excessivo de flexão plantar. Pode entrar aqui, associado com o movimento de inversão, que é o pé para dentro. Então, um movimento de flexão plantar, mais para baixo, com inversão, e aí tende a estirar o ligamento lateral e romper. Não tão comum, mas pode acontecer nas entorses de tornozelo, eu tenho um movimento de flexão plantar com eversão do pé, que seria esse. E aí eu vou ter ruptura dos ligamentos mediais, né, do ligamento deltóide, e posso ter fratura do maléolo medial. Não é tão comum. O mais comum é esse mecanismo de flexão plantar, como tinha lá na outra foto, com inversão. Eu tenho esses ligamentos, né, aqui é o ligamento deltóide, é mais medial. E aí eu tenho também ligamentos laterais, os tibiofibular, então entre tíbia e fíbula, tibiofibular posterior, tibiofibular anterior, e vou ter um ligamento entre a fíbula e o calcâneo chamado calcâneo fibular. Eu tenho ligamento tibiofibular anterior, tibiofibular posterior, e entre calcâneo e fíbula, calcâneo fibular. Seguindo mais um pouquinho, vou ter também ligamento entre os metatarsos, chamado ligamentos intertarsais, dorsais, porque está na região do dorso do pé. E na planta do pé, também vou ter ligamentos chamados intertarsais plantares, que está na região plantar do pé. Então, veja aqui, por mais que o pé minúsculo que a gente tem, né, ou às vezes maiúsculo para quem tem pé maior, eu tenho pequenos ligamentos aí, vou ter também depois pequenos músculos, que a gente vai falar, que se interconectam aí nesse pé. Internamente, vou ter um ligamento chamado intertarsal interósseo, tá, internamente. E essa articulação, como a gente estava falando, né, desses ossos, permitem o movimento de inversão e eversão. A articulação, principalmente chamada calcâneo cuboide, entre o calcâneo e o cuboide, e a talo, entre o talos, calcâneo navicular. Vão permitir esses movimentos. Indo mais para frente, eu vou ter a articulação entre os tarsos e o metatarso, chamada articulação tarso-metatarsal, e a articulação entre os metatarsos e intermetatarsais. Essas articulações são do tipo plana e permitem deslizamento. Você conseguiria segurar com sua mão
o pé e deslizar esses ossos. Aí eu tenho os tarsos metatarsais dorsais. Então, aqui, ó. Vou ter os tarsos entre os ossos metatarsais dorsais. Vou ter os tarsos metatarsais interósseos e intermetatarsais interósseos. E vou ter ligamentos na parte plantar também, chamados ligamentos intermetatarsais plantares, na planta do pé. Tarso metatarsais plantares, como está aqui. E metatarsais transversos profundos, que estão aqui, ó, entre, né, a região dos metatarsos. Quando eu tenho quadros de fratura, luxação desses dedos, eu vou ter lesão também desses ligamentos. Indo mais para os dedinhos lá agora, então tem a articulação entre os metatarsofalanges, chamando metatarso-falângica, e entre as falanges interfalângicas. As metatarsofalângicas são do tipo condilar. Então, o côndilo de uma com o outro permite esse movimento. E as das interfalângicas, então, entre a do hálux e os outros dedos, são do tipo gínglimo, permite movimentos de flexão e extensão desses dedos. Aí eu vou ter os ligamentos metatarsofalângicos plantares, que estão na planta do pé, então esses aqui, ó. Vou ter os interfalângicos plantares, entre as falanges que estão no plantar. Vou ter de lado e dentro, né, medial e lateral, os interfalângicos colaterais, medial e lateral. E vou ter também os metatarsofalângicos colaterais, medial e lateral. Então, nas laterais e mediais eu tenho também o metatarsofalângico plantar, e entre as falanges tem os interfalângicos plantares. E basicamente, a gente fecha o assunto, né, a abordagem das estruturas articulares relacionadas ao membro inferior. Então, seria essa parte aí do slide que eu queria mostrar para vocês. Aí deixa eu só botar o link aqui para vocês. Daquele congresso que eu tinha comentado. Deixa eu aproveitar para fazer isso, né? Porque quem tiver interesse, sempre é bom estar se atualizando nesse período que a gente está, principalmente de quarentena. Então, mandei lá para o grupo de vocês do WhatsApp. E vou mandar agora para vocês aqui no Teams também. Que aí vocês já abrem e dão uma olhadinha. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vê se abre aí para vocês. Dá para ver, pessoal, a foto aqui? Quando você clica, ela aumenta. Uma pergunta da Stephanie. Stephanie, até onde a gente viu. Certo? Principalmente até a parte mais de membro superior. Tudo que a gente viu, mas muito até a parte de membro superior. E aí toda essa parte de membro inferior para frente eu estou te mostrando já. A gente vai rever também, revisar. Mas com a segunda prova. Então, assim, foca bastante
principalmente até a parte de membro superior. Se realmente foi essa data. E aí, estamos esperando para saber o que nos passaram por enquanto é isso. Acho que daqui para o final do mês, eu não sei, eles devem ter alguma sinalização. Eu posso mandar aqui. Então, Adriel, manda uma mensagem para mim no privado depois, que eu mando para você esses slides, se você não tem. E para a turma já tinha mandado já no início da disciplina. Mas aí, se você não tem, fala comigo no privado, Adriel, que eu mando. Certo? Isso. Embora eu já estou comentando aqui, Stephanie, né, e os outros, mas membro superior é mais focado para a segunda prova. A primeira pega até a parte de membro superior, plexo braquial. Mas assim, eu já estou dando adiantada e nada me impede de, quando a gente tiver aqui para a segunda, revisar tudo de novo de membro inferior também. Certo? Mas estamos fluindo tudo bem. Assim, claro, são muitos nomes, muitas estruturas. Vocês precisam estar estudando aí os nomes. Eu estou tentando também, vou mandar agora já os vídeos dessa parte de membro inferior, os vídeos que o pessoal mostra as peças anatômicas. E assim, quando a gente voltar, tenho certeza que não é só fala minha, de todos os professores. O quanto antes a gente voltar, todo mundo quer voltar, né? O quanto antes, a gente poder fazer nosso momento de prática na peça pessoalmente. Isso aí seria fundamental. Depois vocês olham, quem tiver interesse, esse congresso com calma. As inscrições estão correndo já e quem quiser faça, porque está limitado. R$39, se eu não me engano, para poder fazer. E profissionais de renome nacional e internacional. Então, profissionais do Brasil e fora do Brasil, só para você ter noção. Né? Vou dizer aqui rapidamente. A gente tem na foto, quando você abre aí, aqui embaixo de vermelho, Bruno Maziotti. Bruno Maziotti é o fisioterapeuta do Paris Saint-Germain, treina Neymar, etc. Né? Atende esse pessoal. Neymar, Thiago Silva, Marquinhos. O Thiago Fukuda é um dos caras de maior nome do Brasil da fisioterapia, publica muito artigos científicos. Ele tem um instituto que está espalhado em todo o Brasil, chamado Instituto Trata de Quadril e Joelho. Então, muitas dessas patologias que eu falei para vocês, de quadril e de joelho, esse cara é um dos que trata bastante. Essa daqui, Natália Bittencourt, ela é uma coordenadora da equipe de Minas Gerais, do Minas Tênis Clube, de todas as modalidades esportivas desse local do Minas. Ela faz o PhD dela na Holanda e é uma das fisioterapeutas esportivas SONAF, de maior nome que a gente tem aqui. Esse Gabriel Leão, referência em joelho, lesões de joelho, também profissional. Essa daqui, Maria Eugênia GG, fisioterapeuta da Seleção Brasileira de ginástica olímpica. Essa moça aqui, americana, é ligada ao UFC, tá? Não sei se dá para ver aqui embaixo, é o UFC. Os outros dois eu não me lembro agora, mas na descrição lá, se você entra no Instagram, por exemplo, esse aqui é do Thiago Fukuda, o Instagram dele. Link de descrição disso você vai ter ou no da Natália Bittencourt, ou no do Thiago Fukuda, ou no da própria SONAF, que é esse órgão que tem aqui. Você consegue se inscrever. Abre um link no site e você se inscreve. Então, assim, quem tem interesse, quem gosta, vale bastante a pena, pessoal. Fica a dica aí para quem perguntou, né? Para mandar o link. Então, eu vou agora mandar para vocês os materiais, tanto o vídeo com as peças anatômicas, né, para vocês darem uma olhadinha, vou mandar agora. Vou mandar as fotos novamente com as estruturas para vocês identificarem. Por favor, me manda, porque essas atividades que vocês estão me mandando, eu vou colocar como pontuação extra para a prova. Então, assim, quem está fazendo vai ser bom, porque se precisar de alguma nota extra, se não for tão bem na prova ou não, essa pontuação já vai ser uma pontuação extra. Então, não deixa de fazer. Aquele que não vem fazendo, faça, por favor. E aí, assim, a gente vai praticando. Eu sei que a gente está numa situação que não é a melhor possível, que algumas pessoas, quando acessam a aula, o computador às vezes não ajuda, outros conseguem ouvir perfeitamente. A gente tenta sempre deixar a aula salva para poder, da melhor maneira, vocês terem acesso novamente.
Eu peço também que os colegas que conseguem as atividades, já que alguns não conseguem, enviem para os outros colegas a atividade, eu passo o que está sendo feito, para a gente, da melhor maneira, poder se ajudar. Eu estou tentando aqui fazer das tripas coração, trazer imagem, mostrar, para a gente poder ter um melhor entendimento. Certo? Essa aula vai ficar gravada, então você pode assistir novamente. E agora eu vou mandar para vocês aí, né, nessa parte agora, na sequência da aula, a parte dos vídeos. Peço que vocês assistam, que vai repetir novamente as estruturas e anatomia assim que a gente aprende, com repetição. E vou mandar as fotos para vocês identificarem. Identifique essas fotos, por favor. Mande para mim, para a gente somar nas atividades de vocês, que vocês estão fazendo aí durante a semana, para quando a gente tiver a decisão de como vai ser a prova ou não, essas pontuações vão entrar, né, esses exercícios vão entrar como atividade extra da prova. Certo? Tudo bem? Professor, quando será a prova? Então, no primeiro momento, está marcado, existe um calendário acadêmico, está marcado para maio, só preciso confirmar, deixa eu ver aqui, já te digo. Mas, assim, que não está passivo de mudança, né? A gente não sabe até que ponto está confirmado. Inclusive, no calendário, está como se já a gente tivesse voltaria em maio, isso se a gente voltar em maio, e aí seria iniciando as provas lá para o dia 11 de maio. Porque já foi alterado novamente, né? Porque esse calendário de 11 de maio exatamente. Já foi uma alteração que teve, não é isso? Exatamente. Aí, veja bem, isso foi o que nos foi passado até o último momento. Se vai haver alguma outra mudança, a gente ainda não sabe. E se a gente souber, pode ficar tranquilo que eu sou o primeiro a informar para vocês. Eu queria saber qual era a dificuldade de realizar essas provas, porque todo mundo sabe. Todo mundo sabe que isso aí não vai acabar agora. Isso aí só vai acabar lá para o final do ano e olha lá. Entendeu? Então o pessoal fica querendo render. Infelizmente, a gente, professor, fica... Eu queria entender essa adiação, enquanto aí outras faculdades já fizeram provas online. Sim. Entendeu? Estou só esperando o resultado. Infelizmente, Dante, a gente como professor fica contratado. Eu estou achando que quem está fazendo isso aí, sinceramente, está com interesse de que o aluno permaneça pagando, porque não tem outra razão. Eu não sei, cara. Infelizmente, a gente, professor, fica de mãos atadas, assim, a gente está seguindo as recomendações que não é dada e passando para vocês essa informação. Aí, com certeza, o professor não tem nada a ver com isso. O professor não é instituição. Com certeza. A gente fica triste porque realmente é totalmente fora do normal. O que eu peço para vocês é que essas atividades que eu estou passando para vocês, que na medida do possível, eu entendo várias pessoas que têm dificuldade, assim, de várias coisas, né? Tem o acesso na internet, a aula que não pega. Oi. Se eu lhe mostrar aqui, eu botei para projetar na televisão a imagem aqui. Sim. Realmente não dá para ver pelo computador. E mesmo assim tá ruim. Mesmo assim tá ruim demais. Entendi. Fica falhando. Toda hora cai alguma coisa. De todo jeito. Entendeu? Aí faz toda distorcida. Então, é um negócio que é totalmente fora do contexto, pô. Aí, tipo, eu recebi um e-mail dizendo que as aulas não eram EAD. As aulas seriam outra nomenclatura. Mas quando, na verdade, nem isso é. Entendi. Entendeu? Veja, de todo jeito, o que a gente tenta fazer já fica gravada essa aula, ela vai ficar gravada de novo aqui, para você tentar ter acesso. Não sei se o acesso que você vai ter depois, no seu caso, né, tô falando, porque, assim, tá tendo pessoas que conseguem acessar normal e outros não. E aí, eu peço que você tente ver novamente depois, quando ficar salva essa aula no grupo aqui, para ver se já quando você assistir de novo, se aparece de uma maneira melhor. Não sei se durante a transmissão, né? Isso depois. E aí, o que eu puder te ajudar, cara, não só você, todos que estão aqui, deixa eu ver nesse momento, a gente tem uns 18 alunos aqui, eu fico tranquilo que o que eu posso fazer, eu estou fazendo e vou fazer o melhor para vocês. Tanto é que eu estou passando essas atividades também para somar a mais. E, assim, quanto a isso, assim, da data da prova, essas questões, a gente tem que ficar aguardando, porque eu não tenho nenhuma outra posição para te dar em relação a se está mantido nessa data, se vai mudar
sabe? Pois é, porque se for para mudar a data, entendeu? Se mudar a meia hora, é melhor a pessoa Eu não procurar sei, velho. a via judicial e cancelar, Eu não sei, velho. Aí, cancelar a matrícula, o que eu cancelar a posso fazer é, assim, o que eu posso me comprometer com vocês é, assim que eu souber a informação, eu passo para vocês. Ó, realmente é dia 11, eu vou perguntar novamente para a coordenação. Ó, as datas estão mantidas, vai mudar alguma coisa? E aí eu trago para vocês essa confirmação. Realmente ficou nessa data, houve mudança, não houve, vai ser online, não vai. Fique tranquilo que a gente, professor, também está querendo saber para poder até programar vocês quanto a isso. Entende? Então, assim, eu acredito que não só eu, nenhum professor, eu estou falando dos professores, não tem intenção nenhuma de prejudicar ninguém, e pelo contrário, a gente está tentando, claro, numa situação adversa como a gente está, da melhor maneira que vocês não parem de estudar. Essas questões burocráticas aí a gente precisa ver e resolver com coordenação, direção, são outros meios, né, para vocês tentarem resolver. E a gente, professor, claro, tem tentado conversar com eles e perguntado como é que está. No último momento, a situação é essa, 11 de maio está definido. Aí, se realmente vai ser isso ou não, vamos aguardar aí, e quando eu souber, eu passo para vocês, certo? Combinado assim? Então, eu vou fazer isso agora. Vou deixar essa aula disponível novamente para vocês aí, vai ficar no Teams. E já aguarde aí, não saiam daqui da sala, que eu vou estar mandando para vocês os vídeos, para vocês firmarem um pouquinho mais os nomes na cabeça, com repetição, né, das estruturas. E vou mandar as fotos para vocês preencherem, responderem e me enviarem. Me envia o gabarito da resposta das peças anatômicas, porque cada atividade dessa que eu estou pedindo para vocês me enviarem por e-mail, por aqui, pelo WhatsApp, a melhor maneira de você enviar, eu estou anotando todo mundo, e ao final vai ser uma pontuação extra na prova. Certo? Certo, pessoal? Combinado assim? Ok, combinado, professor. E aí, assim que eu souber qualquer novidade, que eu sei que vocês ficam e realmente tem todo direito, né? É uma situação que não é fácil não saber como é que vai ser. Mas assim que eu souber também, a gente vai ser o primeiro a passar para vocês. Pode ficar sossegado quanto a isso. Assim que eu souber alguma coisa, eu vou estar informando para vocês. Certo? Assim, agradeço demais, de todo jeito, a paciência que vocês têm tido para poder acompanhar, que eu sei que não é fácil. E a gente vai tentar, da melhor maneira, tá podendo ajudar vocês. Eu digo a questão, né, do professor-aluno. E meu compromisso com vocês vai ser esse de, né, tentar levar da melhor maneira o conteúdo e tentar ajudar vocês aí nessa questão da anatomia. Porque eu sei que o que se torna difícil da anatomia não é nem as estruturas em si, sim a quantidade, que é muita estrutura, né? Porque é joelho, coluna, ilíaco, ombro, membro superior. Mas o caminho que a gente tem é repetição, repetição, repetição. Que aí vocês conseguem pegar direitinho, tá certo? Então, assim, continuem por aí, tenham uma noite ótima, né? Fiquem com Deus, na medida do possível, né? Se cuidem, se previnam. Eu vou estar mandando para vocês agora os links para vocês dar continuidade e as fotos para vocês me mandarem com a resposta, né, das estruturas. Os nomes das estruturas, mandem para mim. Lembrando que isso vai ser importante porque vai somar como pontuação extra para quando você tiver a prova, tá certo? Certo, pessoal? Dá só um ok aí se entenderam a sequência ou não. Ok, professor. Beleza. Certo? Mais uma vez, obrigado pela presença aí de quem pôde estar presente. Eu sei que não é fácil nesse momento que a gente está. E vamos nessa, continuar os estudos aí, não podemos parar, né? Para vocês futuramente, se Deus quiser, ser grandes profissionais nas duas áreas, tanto da educação física quanto da fisioterapia.
E o que a gente, professor, puder fazer para ajudar vocês, essa é a nossa missão. Certo? Então, pronto. Vou encerrar aqui. Vou encerrar aqui o conteúdo da aula e vou estar mandando para vocês agora. Então, aguardem aí que vai chegar, tá bom? Tenham uma excelente noite aí. Estou mandando agora o material.